Fazer uma consideração que eu acho assim, o Risk of Bias 2, ele veio uma plataforma que fez a gente buscar a fundo assim, informações do estudo, rever, pontuar, classificar, e que ele é uma plataforma um pouquinho mais assim, trabalhosa de ser feita. Mas o grade, eu acho que ele é um pouquinho além ainda, porque todas essas questões que o Jeff colocou na aula de interpretação da meta-análise, a gente tem que fazer dentro do grade. É que ali eu Bom, e sobre o grade, falando um pouquinho, então, ele é um sistema para classificar a qualidade da evidência. Então, você fez lá a sua revisão, você terminou a sua meta-análise, e agora você vai interpretar esses resultados da sua meta-análise e você vai dizer o quão relevante é esse resultado que você encontrou na meta-análise. E o grade serve para isso. Então, ele é utilizado tanto para revisão sistemática, como para criação de diretrizes, de guidelines, e ele oferece um processo transparente e estruturado para desenvolver e apresentar um resumo de evidências. E aí ele tem um perfil de evidência ou uma tabela de resultados que é criado pelo próprio software do Grade, que chama Grade Pro. Então, o grade ele parte da pergunta, né, que você faz, e eles recomendam que se faça a pergunta PICO ou PICOT, e aí você vai destrinchando, então, dentro da sua revisão, os desfechos, os tipos de estudo, você vai criando a estrutura da sua revisão e das meta-análises, e depois você vai criar, vai criar o painel de evidência dos seus resultados e você vai classificar ele como alta qualidade, como moderada, como baixa ou como muito baixa. E aí, existem alguns pontos que vão fazer essa evidência ser mais alta e alguns pontos que vão fazer essa evidência ser mais baixa. Então, os critérios que eles usam para você aumentar a qualidade da sua evidência são o risco de viés, é o principal dentro da estrutura grade, a inconsistência dos resultados, a evidência indireta, a imprecisão e o viés de publicação. E quando você desce assim, a qualidade da evidência, é quando você tem um efeito, um intervalo de confiança amplo, quando tem dose-resposta, e quando a gente tem oposição, conflito aí nos resultados, e nas questões de publicação do próprio estudo. Bom, então a qualidade da evidência ela reflete até que pontos estamos confiantes de que uma estimativa de efeito está correta. Então, alta eu vou classificar quando a confiança de que o verdadeiro efeito se aproxima da estimativa de efeito. Moderado, a gente está moderadamente confiante na estimativa de efeito e existe possibilidade de que o efeito verdadeiro seja substancialmente diferente da estimativa que a gente encontrou. E baixa, que a estimativa de efeito é limitada, os efeitos podem ser substancialmente diferentes, e muito baixa quando a gente tem pouca confiança na estimativa daquele efeito. Então, os fatores que reduzem, né, a qualidade da evidência são limitações no desenho do estudo. Então, aqui, quando você tem um ensaio clínico, por exemplo, ele já vai deixar a sua evidência lá no alto, mas qualquer outro tipo de estudo, ele já desce a qualidade da evidência. E o risco de viés, principalmente na realização e na execução aí dos estudos. A inconsistência dos resultados, que quer dizer sobre os valores de heterogeneidade, sobre a variabilidade entre os estudos, os resultados dos estudos. Então, assim, ali naqueles dados numéricos a gente tem quase todos os resultados de um lado da figura ali da linha mediana. Então, quando há muita diferença aí entre os estudos, e o grade ele usa a classificação da heterogeneidade segundo o handbook, que é quando tem um I quadrado
de 40 ele é baixo, né? De 40 para baixo, entre 30 e 60 ele é moderado, de 50 a 90 ele é substancial, e de 75 a 100% ele é uma heterogeneidade considerável. Ele utiliza também da evidência indireta, que é quando a gente tem, por exemplo, populações diferentes, a gente tem intervenções diferentes, medidas de resultados diferentes, tempos de resultados ou tempos de tratamento avaliado em tempos diferentes, resultados substitutos e incerteza nesses resultados, quando uma variável, por exemplo, ela é calculada depois de um resultado, por um questionário ou por uma escala, por exemplo. E imprecisão, que ele tem incerteza dos resultados, porque às vezes a gente tem um N muito pequeno, tem um amplo intervalo de confiança, e o viés de publicação, quando a gente tem uma superestimação do efeito benéfico ou um efeito prejudicial, quando os estudos que foram incluídos estão em fases preliminares ou são pilotos, quando a gente tem inconclusões dos estudos, quando tem seleção, por exemplo, da revista, quando tem uma consideração editorial, quando não foi revisado por pares e quando há um reenvio nessa publicação, por exemplo. Então, aqui eu coloquei uma tabela que é do próprio Wade, que ele fala assim das limitações do fator que vai aumentar ou subir a evidência em um ou dois itens, e aí com isso a gente vai classificando aí cada um dos pontos do perfil Wade. Aqui eu coloquei só para a gente entender um pouquinho como seria, mas como ele classifica o risco de viés, então seria baixo quando a maioria das informações do estudo é de baixo risco de viés, e a gente tem uma interpretação que é improvável que o viés altere seriamente os resultados. E aí a gente não tem limitação importante, e a avaliação Wade vai ser sem limitações sérias, e a gente não vai descer o item ou o grau da evidência. Então, ela vai ser, por exemplo, se eu coloco como baixo risco de viés, ele vai ser classificado sem limitações sérias. A gente vai ver isso aqui na figura. Foi só um exemplo, mas aí para cada um desses itens, a gente tem essa classificação. Então, os fatores que aumentam a qualidade da evidência é a grande magnitude do efeito, um efeito de confusão e o gradiente dose e resposta. A gente vai ver também e como isso ele é pontuado dentro da escala. Essa é a figura que aquele site que eu ia deixar disponível oferece. Então, aqui ele tem o número de participantes e cada um dos itens que vão melhorar ou não a qualidade da evidência. Aí ele vai classificar como muito baixo, baixo, moderado ou alto, que seriam essas classificações aqui. A gente vai ver depois lá no software, na plataforma. E aí, então, ele oferece essa lista de resultados, que é por desfecho, o número de estudo que foi incluído em cada um dos desfechos, os julgamentos de fatores de qualidade da evidência que foram avaliados, que são todos esses, com risco de viés, inconsistência, a evidência indireta, imprecisão e outras considerações que dizem respeito às viés de publicações e os fatores que aumentam a qualidade da evidência. Ele coloca aqui também o risco assumido e o risco correspondente, o efeito relativo e o absoluto, em caso de categóricas, em caso de desfechos categóricos, e depois ele vai dar a classificação geral da evidência para cada um desses desfechos. E aí, cada um dessas classificações, quando elas têm alguma coisa em consideração, vai aparecer esse sinalzinho aqui da exclamação, e a gente consegue depois exportar isso na legenda, e ele vai dar informação por que isso tinha problemas nesse item. Então, o site Grade Pro, e aí ele vai ter esse layout, vocês vão fazer o login, cria lá a sua conta dentro da plataforma,
E aqui eu fiz alguns testes, eu tenho algumas coisas já, mas eu venho criar novo projeto. Eu vou pôr aqui curso de revisão. E aqui eu tenho a impressão que ele me dá assim um layout muito parecido com aquelas configurações iniciais do Revman. A vantagem do Grade Pro é que a gente consegue criar uma sequência, um cronograma de tarefas dentro da própria plataforma aqui, e a gente consegue fazer o trabalho aqui, planejar tudo em equipe, não necessariamente individual, porque eles partem do pressuposto que uma revisão sistemática ninguém vai fazer sozinho. Então, aqui você tem sua equipe, você cria aqui os membros, conflitos de interesse, e depois você vai especificando aqui dentro do seu próprio estudo o título, o objetivo, a população, enfim, todas as características. Aqui a gente consegue acrescentar também as referências, prognóstico, e aqui as comparações é onde a gente vai criar aquela figura. Então, eu coloquei aqui um novo grupo. Por exemplo, eu posso escrever o desfecho que era o TUG, que a gente não sabe se era, né? Aí eu vou colocar aqui a característica da intervenção e da comparação. Criar dentro da pergunta, né? Dentro da pergunta que eu criei sobre esse estudo, eu clico 2 vezes e eu vou ter a formatação aqui da tabela. Então, eu vou colocar o desfecho aqui, que é o TUG. Eu consigo colocar a variação da sigla, consigo colocar algumas informações aqui, se o dado é contínuo, se é dicotômico, e algumas informações específicas, e depois eu vou começar a trabalhar aqui com o preenchimento da tabela. Então, o número de estudos que a gente utilizou lá foi 12. O estudo observacional ou ensaio clínico aleatório, e aqui é onde eu começo a classificar dentro desse desfecho os estudos que foram incluídos e como eu classifico, por exemplo, o risco de viés. Então, a gente tem a classificação geral dado pelo Risk of Bias Tool da Cochrane, e é o que o Grade orienta. Então, assim, eu não tinha nenhum estudo que tinha classificação como alto risco de viés. Então, o risco de viés eu vou classificar como não tinha limitações importantes. Ou eu posso dizer que ele tinha sérias limitações, e aí ele vai me dar essa janela para eu explicar o que aconteceu ali e por que eles foram classificados. Não posso dizer assim que um estudo tinha classificação, ou 2 ou 10 estudos eram alto risco de viés. E aí eu vou salvar, isso aqui não vai aparecer, mas ele dá a legenda aqui, que vai ter uma informação extra de rodapé depois. Depois, sobre a inconsistência dos resultados, eu vou olhar lá na nossa meta-análise qual foi a heterogeneidade. Aqui o compreensível não dá na mesma tabela, mas a gente tinha uma heterogeneidade alta. Opa. Um I quadrado de 95, então quer dizer que eu tinha uma grande heterogeneidade, eu vou classificar como very serious. E aí eu vou dizer aqui também, como mais uma nota de rodapé, que a heterogeneidade, por exemplo, era de 98%. Não, já esqueci quanto que eu li lá, mas faz de conta. 95. 95? Aí a evidência indireta, eu vou dizer aqui como era a classificação desse item, que quer dizer se as populações eram diferentes, as intervenções eram diferentes, as medidas de resultado eram diferentes.
Aqui, como todo mundo foi feito pelo Tug, estava tudo muito parecido, eu vou colocar como não serious. E a imprecisão, aqui tem a ver com a sensibilidade, que a gente faz o teste lá, para a gente ver a certeza dos resultados, né? Então, vou colocar aqui como não serious, porque o Jeff testou lá no dele e viu que só que era da categórica, né? Enfim, e as outras considerações aqui de publicação, a gente pode colocar que teve ou não, se teve um grande ou intervalos de confiança grandes ou não. Carla, só para lembrar que no Publication Bias, uma das coisas que a gente pode colocar é o Eagers, a regressão de Eagers. Então, quando você clica lá suspeito, é porque aquele erro padrão que foi apresentado lá foi estatisticamente significante. Aí, consequentemente, você vai usar esse suspeito. Agora, se não for detectado, é porque o erro padrão, a significância do erro padrão lá não deu acima de 0,5. Tá. Enfim, aí aqui a gente consegue colocar outras considerações importantes que devem ser feitas. Aqui a gente consegue colocar o número de participantes da intervenção, que eu acho que era de 218, e no outro era 217. Aqui é o efeito relativo e absoluto, né? Que aqui não entra porque a categoria é numérica. E a importância aqui sobre esse desfecho. Então, por exemplo, eu estou avaliando a função e o Tug ele vai me dar em segundos quanto que eu realizei uma tarefa. Será que essa medida aqui ela é importante? Tão importante ou ela não é muito importante para esse desfecho? Então, eu vou classificar aqui e ele também te dá como você faz essa classificação em cima desse desfecho. Aí eu criei essa tabela, eu posso criar para todos os desfechos e para todas as medidas que foram realizadas. E quando eu quero exportar essa figura, eu vou clicar naquela flechinha lá e ele me oferece essa formatação aqui para salvar a figura. A gente pode observar aqui, ó, que tinha uma versão Revman aqui e que já não está mais disponível. Porque e aí você clica ali qual você quer e ele vai salvar. Como eu acho que o Google levantou lá em relação à figura do que o software do ForestPlot oferece, a do Grade ela também não dá em uma alta resolução assim que fica assim legal da gente colocar direto no artigo. Eu, por exemplo, quando fui colocar na minha revisão, eu tive que criar uma nova tabela porque às vezes fica muito grande, assim, quando você vai copiar isso daqui e levar para lá, principalmente se for com poucos estudos, com poucos desfechos aqui, né, da meta-análise, ele fica pequeno, fica ruim de ser visualizado e a gente quase não consegue modificar, assim, para essa figura ficar um pouco melhor. Então, eu criei uma figura muito próxima dessa, só que com uma letra um pouquinho maior, só que ainda assim é uma tabela que tem bastante informação aqui que fica ruim de ser visualizada. Bom, eu acho que o que eu tinha para falar é isso.